Visite o nosso site tvcidade.org, mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. O nosso assunto agora é imóveis. Nós vamos conversar com um especialista nessa área. Eu estou falando de Marcondes Correia, ele que é corretor de imóveis e tem um grande escritório situado no edifício Milênio. É isso mesmo, Marcondes? É do Milênio. Lá eu recebo toda a minha clientela. É um modo de operar interessante porque eu posso receber as pessoas, servir um café e estar ali no ambiente. A corretagem é basicamente uma profissão de contato. Se você tem muito contato, você faz negócio. Falando em corretor de imóveis, se sabe que existem corretores de imóveis e corretores de imóveis. Como é que está essa questão, Marconi? A questão dos que se fazem passar por corretores de imóveis, como é que está essa situação? Essa situação é fiscalizada pelo Cresce. E eu acredito que deve ser política permanente do Cresce intensificar essa fiscalização. Não é interessante para ninguém ter um profissional que não tenha o Cresce e ético, né? A ética é fundamental para se você tocar um negócio. Imóvel não é brincadeira, você não compra um imóvel muito rapidamente, às vezes ele é um investimento de uma vida inteira, então isso tudo tem que ser tratado com muita seriedade. Marconi, o programa Ideias se notabiliza por dar ideias ao telespectador, à telespectadora, e no caso você, como corretor de imóveis, eu gostaria que você desse uma ideia, para começar, uma ideia de como esse telespectador então, pode adquirir um imóvel. Que tipo de preocupação ele tem que ter quando for adquirir um imóvel? Olha, primeiro agradecer o espaço que você está me dando novamente e te dizer, você talvez não saiba, da imensa repercussão que tem. Eu fiquei surpreso, um canal como a TV Cidade. Existe em Manaus uma população flutuante que fica nos hotéis. E uma dessas pessoas desceu do hotel e me disse, toda vez que eu estou numa cidade, eu fico zapeando nos canais locais e tive a oportunidade de assistir a sua entrevista e me elogiou, eu fiquei muito lisonjeado e foi muito bom. Agora, quanto a dar ideias de investimento de imóvel, eu continuo dizendo, o nosso velho ancestral português já sabia disso, o imóvel sempre foi e será um excelente negócio. Existem as variações, o mercado sofre as suas pressões e nós estamos numa economia globalizada, então não há como evitar as influências da economia no mercado imobiliário. Agora, investir em imóvel sempre será uma coisa muito segura. Como diria um amigo meu, não dá para pegar uma casa, dobrar e botar no bolso.
Então ela está ali, ela se mantém, ela pode render um aluguel e sempre será um bom negócio. Você que não tem grandes experiências de investidor, investir em imóvel, porque você vai estar seguramente fazendo um bom negócio. Um bom imóvel, por exemplo, ele valoriza numa área privilegiada da cidade, em média 20% ao ano. Esse valor tem que ser elevado, eu sempre ressalto isso para minha clientela, em consideração. Você não tem apenas, hoje em dia as pessoas estão muito focadas em substituir as suas aplicações bancárias, que estão rendendo menos de 1% ao mês, por imóveis. Eu digo a elas o seguinte: além desse 1%, nós temos ainda aí, em média, 20% ou mais por cento na valorização do próprio imóvel. Eu digo assim, Marconi, preocupação em termos de documentação. Qual é a documentação que o adquirente do imóvel tem que pedir de quem está vendendo esse mesmo imóvel? Bom, aí onde entra o nosso trabalho de corretor e a importância de você ter uma pessoa de confiança, uma pessoa idônea tocando esse negócio para você. O corretor, ele é a parte de dois clientes, quer dizer, o que está vendendo e o que está comprando. Ambos são clientes desse corretor e ele há de zelar por isso. Ele tem que ir aos cartórios, levantar todas as certidões, ver se aquele imóvel não está hipotecado, se ele não é calção de dívida trabalhista e N questões que nós, na hora do fechamento de um negócio, providenciamos para que essa pessoa fique segura de que aquele imóvel não é objeto de nenhuma querela judicial ou coisa parecida. Uma das questões que normalmente se comenta, Marconi, que uma coisa é você adquirir o imóvel na planta e outra coisa é você adquirir o imóvel com ele já construído. Que diferenças são essas, Marconi? Olha, isso é muito sutil, porque ultimamente eu tenho observado que é lógico que se aquele imóvel tem a finalidade de morar, é muito bom que você adquira na planta, não é? Mas se ele é objeto de negócio, existe um capital que não está sendo embutido em função, isso é uma dica, em função do mercado, no imóvel. Quando ele é entregue, o indivíduo quer passar adiante, então o tempo de construção é um capital. Aquele tempo que passou ali para construir, a pessoa pagando, nem sempre está sendo muito bem remunerado. Mas quem está comprando para investimento é um excelente negócio, comprar na hora uma transferência. Nós hoje estamos falando sobre imóveis e nós temos aqui o corretor de imóveis, Marcondes Correia, e nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Está assistindo o programa Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Voltamos a apresentar Ideias. Estamos de volta com o programa Ideias, dessa vez estamos falando sobre imóveis e temos aqui o Marcondes Correia, ele que é corretor de imóveis, e a gente vai falar sobre possibilidades de investimento, como é que está a cidade, como é que está, enfim, essas possibilidades. Marconi, hoje é bom investir em que parte da cidade? Olha, a cidade cresce, dependendo do teu perfil de consumidor,
Não existe a parte da cidade que seja melhor uma que a outra. Nós que somos manauaras, nós sabemos que o Parque 10 é muito valorizado, que o futuro Vieralves será fatalmente o Parque das Laranjeiras, por falta até de espaço na própria urbano, que o Vieralves, se esse programa estiver sendo visto pelo prefeito ou alguém ligado a ele, eu acho que é a hora de ter um preconceito contra a ICO aqui. O Vieralves precisa ser melhorado, o arruamento todo, a parte que vai da fronteira com o antigo Beco do Macedo. Para minha surpresa, eu fiquei estarrecido quando eu vi que algumas ruas terminam em cima de uma calçada, terminam em cima de uma escada. Por que isso? Porque as pessoas não tinham máquina adequada para abrir o arruamento na hora que o bairro foi aberto e terminavam a rua em cima de uma calçada ou de uma escada, que é um absurdo. Quer dizer, cavalo não sobe escada, né? E tão pouco carro. Então é hora de, já que temos tecnologia, a engenharia evoluiu desses anos todos, é que se vá lá e corrija esses pequenos defeitos da cidade. As ruas, o calçamento, as pequenas grandes obras que não podem ser esquecidas, jamais. Não se faz uma cidade com obras megalômanas, grandes obras que demandam muito gasto. Às vezes a solução está numa pequena obra, como o encurtamento de uma calçada. Eu também queria saber do Marcondes aqui, eu acho que seria essa a pergunta do nosso telespectador. Gostaria de saber o seguinte, Marcondes. Eu observo que alguns imóveis, quando eu falo imóveis, eu falo de apartamentos, eles não tinham sacada há algum tempo atrás. Imóveis que foram construídos há 20, 30 anos não tinham sacada. Eu percebo que hoje os imóveis, apartamentos, repetindo o que eu já falei, eles têm sacada. Então a minha pergunta é a seguinte, Marcondes. Qual é a diferença entre a qualidade do imóvel construído há cerca de 10, 20 anos atrás e a qualidade do imóvel que está sendo construído hoje? Quando se fala em imóvel, se fala de qualidade de vida. Cada vez mais o indivíduo está buscando qualidade de vida. Então o que acontece? Você ter uma sacada, e hoje algumas construtoras, alguns arquitetos, até as constrói com espaço gourmet, com todo o conforto, para que você receba a sua família, seus amigos, para um final de semana na sacada do seu apartamento. A cidade está cada vez mais difícil de trafegar. Nós aqui temos agora a ponte, quer dizer, num futuro próximo eu espero que a gente possa ir a um balneário lá do outro lado, tomar banho de rio e tudo mais. Mas em geral aqui em Manaus a gente se diverte como? Indo a um boteco e fazendo churrasco em casa. Então é natural que uma varanda gourmet, uma varanda espaçosa, bem projetada, cause muito conforto e prazer para quem está comprando o imóvel. Ainda fazendo uma comparação de passado com futuro, há cerca de 10, 20 anos, nós tínhamos basicamente uma só universidade formando pessoas que fazem os imóveis aqui em Manaus. Hoje nós temos umas 3 ou 4, mais ou menos. Essa questão, inclusive com detalhe, né? Antes tinha só o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que agora é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e agora nós temos o Conselho Regional de Arquitetura. Ou seja, a quantidade de arquitetos que nós temos no município de Manaus, no Amazonas, aumentou de maneira significativa. Esse aumento de arquitetos no município de Manaus e no estado do Amazonas é também significativo no ofertamento de qualidade dos empreendimentos, dos imóveis, Marcondes? Olha, eu brinco sempre, se os arquitetos quiserem me conferir um prêmio, eu aceito. Desde quando eu era gerente de material de construção de uma grande loja de padrão A aqui em Manaus, eu recomendava às pessoas, por favor, contrate um arquiteto, ele vai não só te construir algo que o mercado exige, que vai tornar mais fácil a venda futura desse teu imóvel, como vai te proporcionar conforto e, o mais importante, economia na hora da obra. A pessoa pensa que por estar contratando um profissional de arquitetura, aquilo vai resultar num gasto absurdo. Muito pelo contrário. E com muito prazer eu tenho observado, eu ando muito a cidade, quer dizer, eu ando nos condomínios, o padrão da habitação em Manaus melhorou e muito. Você encontra, por exemplo,
num conjunto feito Santo Dumont, numa esquina, uma casa que foi reformada, um projeto belíssimo que deve ser de um jovem arquiteto amazonense, saído das nossas escolas de arquitetura, e graças a Deus a tendência haverá de ser essa ao longo dos anos. Eu fico muito animado com isso é muito bom para o mercado e sobretudo porque a cidade vai passar a ser pensada também no futuro, e eu acho até que já deva estar sendo pensada por urbanistas formados na nossa cidade. Quer dizer, vai ser uma maravilha, está sendo uma maravilha. Quanto mais curso, quanto mais preparado esse jovem profissional estiver, melhor para o produto final, melhor para o mercado. Um outro problema também que nós temos na nossa cidade, todos sabemos que a nossa cidade, a cidade de Manaus, é uma cidade quente. E às vezes a gente vê apartamentos minúsculos, casas minúsculas. O que você orienta ao adquirente de imóvel em relação a esse imóvel? O que ele deve ter para afastar esse calor que é imenso aqui em Manaus? Olha, aí é muito difícil porque no meu caso particular, por exemplo, eu moro numa casa excelente, com janelas, eu tive o cuidado de abrir toda a casa para que circule o vento, mas mesmo assim, uma cidade com umidade relativa do ar quase 100%, a sensação de calor é inevitável. Mas há de se usar cores claras que não absorvem calor. E um dia desse, para minha surpresa, eu não sabia, assistindo um programa de arquitetura, já existe em São Paulo uma empresa que pinta os tetos com uma tinta que reflete todo o calor dos imóveis. E eu, futuramente, acredito que será uma tendência de mercado muito forte, que os prédios todos têm pelo menos o seu teto, o seu cume é pintado com essa tinta que reflete o calor, impedindo a absorção de calor pela estrutura de ferro dos prédios e tudo mais. Eu vou pedir de você, telespectador, sua licença, porque nós vamos por um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Está assistindo o programa Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Voltamos a apresentar Ideias. Estamos de volta com o programa Ideias e dessa vez nós estamos falando sobre imóveis e nós temos aqui um consultor de imóveis, é o Marcondes Correia. Marcondes, eu gostaria de saber quais são as tendências, ou seja, existem tendências de cores, existem tendências de tamanho, existem tendências de localidade, quais são as tendências de imóveis aqui no estado do Amazonas, aqui especificamente no município de Manaus? Ora, quando se fala em tendência, as construtoras, todas elas hoje são altamente profissionalizadas. E elas têm, evidentemente, pessoas ligadas o tempo todo nessa coisa de acompanhar o que o mercado exige, o que o mercado está pedindo. Então, sem dúvida nenhuma que existe muita coisa nova surgindo. Por exemplo, no futuro próximo nós teremos prédios voltados e totalmente adaptados para idosos. É fato que hoje nós temos uma população de idosos cada vez maior. Então, não será surpresa que você amanhã ou depois assista pela televisão uma construtora lançando um prédio com toda a ambientação voltada para esse cidadão já de mais de 80 anos, com clínica geriátrica, com academia de pilates e tudo o que faça o conforto desse comprador melhorar muito
e torne a convivência dele com o seu espaço bem saudável. E a questão dos edifícios verdes, das casas verdes, enfim, das construções verdes, também é uma tendência? Essa eu diria que já não é mais nem uma tendência, já é uma necessidade que veio para ficar. No futuro, o futuro será verde, não há de se admitir mais gastos que transtornem a natureza, ou alguém ousar jogar o esgoto de um prédio para a via pública, ou despejar água de uma piscina na via pública. Quer dizer, tudo isso será visto, muito mal visto por quem estiver comprando, por quem estiver vendendo. Quando eu vou vender um imóvel, eu costumo sempre dizer às pessoas: corrijam seus imóveis, tratem bem dos seus imóveis, porque quem compra vê tudo. Isso aí aquilo que te passa despercebido, às vezes até um pouco despercebido, o comprador vê. E se for uma senhora, então, uma mulher, aí não escapa nada. Em algumas cidades da Europa, em alguns prédios, na parte superior dos prédios, as pessoas começaram a fazer plantações de tomate, de cebolinha, disso e daquilo. Você é favorável a esse tipo de ação, Marconi? Olha, eu estou total apoio. Todo mundo sabe que comida fresca redunda em saúde, melhor saúde. Então é provável que se esse movimento está acontecendo na Europa, ele de alguma forma, de alguma maneira vai chegar aqui no Brasil. Deve ser interessante, né? Você ali comer uma salada que foi colhida do teto do seu prédio, né? Além do preço, a qualidade sem agrotóxico deve ser uma maravilha. Você falou de algo interessante, Marconi. Você acha que os preços que são praticados nos imóveis, tanto nos imóveis usados como nos imóveis novos, eles são preços compatíveis com o padrão do morador amazonense? Ou nós temos aqui em Manaus não só pessoas que adquirem imóveis, não só de Manaus, mas também de outros estados e também de outros países? Olha, infelizmente, ultimamente eu fiz um curso recente. Eu vou vender imóveis no mundo inteiro, passar a vender imóveis no mundo inteiro. E tomei pé do preço que é praticado em alguns países, sobretudo nos Estados Unidos, e me surpreendeu que imóveis de um excelente padrão têm um preço menor do que o que é praticado no Brasil. Mas essa questão ela é de indústria. Com o avanço da indústria da construção, evidentemente que o preço vai cair, isso eu não tenho a menor dúvida. A concorrência entre as construtoras também é muito saudável. Você já vê hoje aqui, recentemente, uma construtora dando desconto de até R$100 mil, quer dizer, num único apartamento. Isso é expressivo. Há de se enxugar o preço da construção cada vez mais, tornar... As construtoras, em geral, elas perseguem isso, eu tenho visto isso. Isso é fato, melhorar a qualidade da construção, a rapidez com que os prédios estão sendo erguidos, para diminuir custos. O objetivo é sempre diminuir custos e, obviamente, repassá-los à clientela, quem está comprando. Mas os preços praticados hoje em Manaus são baixos, são altos, estão na média, você falou que estão inferiores, ou melhor, estão superiores a, por exemplo, imóveis que são construídos nos Estados Unidos. Mas esses valores são compatíveis com o mercado, eles estão muito altos? Porque o que se conversa, né, é que os preços praticados em Manaus são muito altos. Você confirma? Você tem um outro argumento sobre isso? Olha, eu quero deixar bem claro aqui que quando eu citei preços de imóveis nos Estados Unidos, eu não estou usando como parâmetro para o preço dos imóveis nossos aqui em Manaus. Quando nós viajamos, quer dizer, quem sai de Manaus, quem vai no Nordeste, quem vai no Ceará, quem vai em Pernambuco, percebe a diferença de preço dos nossos imóveis para o que é praticado no Nordeste. Mas a indústria de construção, eu volto que é sempre uma questão de produção, a indústria da construção no Nordeste ela é muito mais antiga do que a nossa aqui do Norte, sobretudo a de Manaus. As construtoras amazonenses estão buscando, isso aí eu não tenho a menor dúvida, a excelência para diminuir preços, porque não é interessante para ninguém manter o preço em patamares altíssimos ou altos.
Agora, para o que se está praticando hoje é justo. O que eu considero justo é você não tem outra alternativa. Quem iria comprar um apartamento de 350 mil, quando você poderia ter o mesmo apartamento no mesmo prédio por 250? Ninguém ia cometer suicídio. Acontece que a coisa vai se ajustar com a evolução, no momento em que Manaus se tornar superavitada. Eu costumo sempre dizer isso: se você mudar amanhã para uma cidade do Nordeste, fatalmente você vai pegar o jornal, vai comprar um apartamento e se mudar para ele no outro dia. O que acontece no Nordeste é que você, por exemplo, muda no outro dia, passa a pagar uma prestação ao invés de um aluguel, quer dizer, aquilo já vai abatendo do teu saldo devedor, que infelizmente ainda não acontece em Manaus. Nós não temos, eu não conheço a construtora em Manaus que tem um estoque elevado de imóveis. Mesmo porque eles controlaram isso em virtude do mercado que aconteceu o ano passado, que houve um arrefecimento do mercado. Eles não fizeram tantos lançamentos quanto vinham fazendo. Então, Manaus não é superavitado. O preço do imóvel em Manaus, a menos que aconteça alguma evolução na técnica de construir muito expressiva que leve à queda do preço, o preço do imóvel, sempre alguém me liga dizendo: corretor, o aluguel vai cair, o preço do aluguel vai cair. Infelizmente, às vezes parece até meio grosseiro, eu tenho que dizer: não vai cair, vai se manter e a tendência às vezes até de se elevar. Marconi, nosso programa, infelizmente, é apenas um programa de 30 minutos e você tem 30 segundos para passar uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo que queira comprar um imóvel. Passa uma mensagem para ele, para ela, que queira comprar um imóvel. Sem dúvida nenhuma que sempre procure um profissional credenciado, um profissional ligado ao Cresce, corretor de imóveis idôneo, que você vai ter muito menos problema no fechamento desse negócio. Ele é uma pessoa que você pode procurar depois. E procure, não se compre imóvel como se está comprando uma calça ou uma camisa. Ele é sempre muito mais complicado de se desfazer quando você compra um imóvel inadequado, mal construído. Isso você vai observar na lida, indo a vários imóveis, compare preço. Não tenha pressa, porque aquele imóvel pode ser o seu investimento, mas pode ser o lugar onde você vai morar. Eu agradeço ao Marcondes Correia, ele que é o corretor de imóveis, e o programa Ideias apoia essa ideia. As ideias que o Marcondes, na verdade, acabou de passar para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Está assistindo o programa Ideias. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Voltamos a apresentar Ideias. Prestigie os programas exibidos neste canal com o apoio cultural de sua empresa. Mostre aos seus clientes tudo de bom que a sua empresa oferece além do preço. Afinal, nem só de varejo vive a indústria e o comércio.